fala gurizada, olha só a repercussão e o que o Ribeiro Neto falou. O Ribeiro Neto tá emocionado com o momento do Inter, hein? Olha a repercussão que deu após essa vitória do Inter sobre o Atlético Nacional. Fica comigo, assiste até o fim e vamos acompanhar o que eles falaram na Band. O Ribeiro tá tão emocionado. Por que o Ribeiro tá tão emocionado, sim, com a vitória do Inter? Deixa o like, rapaziada. Hype esse vídeo, compartilha e comenta aqui embaixo. Claro, se não é inscrito, se inscreve, né? Vamos lá, rapaziada. A repercussão da vitória importantíssima. Ó, uma vitória madura, uma vitória sobre um time dificílimo, hein? Esse Atlético Nacional é encardido, meu amigo. Vamos lá, vamos acompanhar. Deixa o like. Mas antes, claro, o recadinho da Mais Ágil para você que tá precisando de um dinheirinho rápido, de um dinheirinho para pagar a tua conta, um problema financeiro que tu teve agora e você precisa de um dinheiro rápido. A Mais Ágil te ajuda, é uma assessoria que antecipa o teu FGTS em até 24 horas. Tá, para você não estar indo correndo atrás sem saber o que fazer, fala com a Mais Ágil, que até em 24 horas eles antecipam o teu fundo de garantia, aquele dinheiro que você tem guardado por muitos anos, tá bom? Então, entre em contato com eles, o link está no comentário fixado deste vídeo, tá? Vai ali, diz que tu vem pelo canal do Antunes, né? Faz uma simulação lá, tudo, até aí é tudo gratuito, tá? Você só vai falar com eles, vai dizer o que você precisa e o resto é por conta da Mais Ágil, tá bom? O link está no comentário fixado desse vídeo, entre em contato com eles e explique a tua situação. Tamo junto, galera, vamos pro vídeo. A narração de Daniel Oliveira, o depoimento do Sonda, traduzido a grande emoção de uma noite especialíssima. O hat-trick de Alan Patrick. Agora eu quero ver alguém tirar ele da seleção. Alan Patrick comanda uma grande vitória do Internacional. Olha, gente, eu quero dizer pra vocês que esse é o tipo de vitória que dá casca para o time de futebol. E por que eu tô falando isso? É óbvio que o Internacional, um jogador a menos, o Atlético Nacional, né, se tornou um alvo mais fácil. Mas, comprovadamente, é um time muito forte e que ainda vai dar muito trabalho nessa fase de grupos. A vitória do Inter foi fundamental. O saldo que o Inter colocou também pode ter sido fundamental. E vou dizer mais, esse time não perde pro Bahia lá em Salvador, não. É um time muito forte. Então foi uma vitória gigantesca do Inter pela Taça Libertadores da América. E como é que tá o grupo colorado na Liberta, Paulinho? O Inter é o novo líder do grupo, Ribeiro, agora pelo saldo de gols. Inter e Bahia tem 4 pontos, o Inter com o saldo 3, o Bahia com o saldo 1. E o Nacional de Medellín ocupa a 3ª posição com 3 pontos. O Nacional do Uruguai, lanterna com 0, 2 jogos e 2 derrotas. A próxima rodada acontece daqui 2 semanas. Terça-feira, 22 de abril, no Beira-Rio, 9h30 da noite, tem o Inter contra o Nacional de Montevidéu. E na quinta-feira, dia 24, 9 da noite, em Salvador, o Bahia recebe o Nacional de Medellín. Se o Inter fizer o tema de casa contra o Nacional de Montevidéu no dia 22 do Beira-Rio, vai a 7 pontos e aí vai realmente encaminhar a classificação para as oitavas de final. Repito, estou projetando 10 pontos para garantir pelo menos a 2ª posição e avançar às oitavas de final. Alan Patrick, pela primeira vez, ele marcando 3 gols no mesmo jogo com a camisa do Internacional. Já havia marcado 2 gols no mesmo jogo, marcou contra o CSA no dia 11 de abril de 23 no Beira-Rio, vitória por 2-1. E havia marcado também 2 gols em 22 contra o Goiás, vitória no Beira-Rio por 4-2. Agora, pela primeira vez, Alan Patrick, hat-trick, 3 gols no mesmo jogo pelo Internacional. E outra, né, Paulinho? O saldo do Inter foi o inverso. O Atlético começou estava com 3, saldo 3. Agora o Atlético ficou com 0 e o Inter tá com 3. O Inter começou com saldo 0 contra saldo 3 do Nacional de Medellín. Como houve vitória por 3-0, o Inter eliminou o saldo nacional, tá zerado o saldo dos colombianos, e o Inter que foi para saldo 3, porque havia empatado em 1-1 com o Bahia em Salvador. Então veja o tamanho dessa vitória do Internacional sobre um excelente time do Atlético Nacional, fisicamente muito forte, né? Teve oportunidades. E daqui a pouco nós vamos detalhar outra grande atuação do goleiro do Internacional, que na hora decisiva, no mínimo, tirou aquele que poderia ser o gol de empate do Nacional, num lance cara a cara com o atacante colombiano. Enfim, é o Inter vivendo um novo momento, né? As
as coisas parecem que se renovaram, as coisas estão dando certo pro Internacional. 16 jogos sem perder agora o Internacional na temporada. A campanha do Inter de 16 jogos sem derrota tem no momento 10 vitórias e 6 empates. Nesses 16 jogos o Inter marcou 30 gols e sofreu apenas 8. Tá bom. Paulinho, um grande abraço, muito obrigado. Valeu. Só lembrando que no grupo do Fortaleza, o Racing em casa, o Racing atropelou na primeira rodada semana passada, em Fortaleza. Atropelou, passou por cima do Fortaleza. Perdeu em casa para o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, por 2-1. Nossa E já tem bola rolando. O Fortaleza joga agora contra o Colo-Colo no Chile. Por enquanto, 0-0, o jogo começou 9 da noite. Esse resultado vai aliviar a vida do Fortaleza se o Fortaleza fizer vencer a partida. Dele, porque no momento o Fortaleza é lanterna do grupo, mesmo com o empate. É o seu Voivoda, né? Michele Silva, evidentemente que o jogo ele foi apertado, primeiro tempo difícil, mas o Internacional soube encontrar soluções. Claro que teve a expulsão, mas um aparato do que foi esse duelo, hein, Michele Silva? Ribeiro, um jogo difícil, né? Como já é esperado, um jogo de Libertadores da América. O Internacional vai encontrar dificuldade. A facilidade ficou para a primeira parte do ano, o Campeonato Estadual, lá na primeira fase. Depois é dificuldade, né? Jogo difícil, não vai passar por cima dos adversários desfilando, apesar de que o jogo terminou com o Inter desfilando mais em campo, mas é o Inter que vai precisar ser muito resiliente ao longo da temporada, e isso forma times campeões. Essa capacidade de lidar com a adversidade, de lidar com o adversário que está ganhando os duelos, um Atlético Nacional que venceu boa parte dos duelos individuais, na parte física mesmo do jogo, venceu muito dos embates que teve na partida. O Inter soube lidar com isso, encontrou ferramentas para isso. Eu acho que não foi pênalti no Wesley no primeiro lance. O restante dos lances da arbitragem assinalados pelo árbitro, eu concordei. Acredito que sim, foi para expulsão o carrinho por trás, sem encostar na bola e sem visar a bola por parte do Inestrosa. E também foi pênalti no Vitinho, um pênalti claro. Realmente, assim, acho que a única reclamação do Atlético Nacional seria o pênalti do Wesley, que eu fiquei na dúvida se foi pênalti mesmo, porque não vi nenhuma imagem que me trouxe a clareza do pé de trás do jogador do Atlético Nacional se toca primeiro no Wesley. Eu fiquei com a impressão de que ele toca primeiro na bola. Então, não sei se foi pênalti ali no lance do 1-0 do Inter. Agora foi o Inter que encontrou soluções. A gente já falava na primeira etapa que as possibilidades que o Inter poderia ter para o segundo tempo, para justamente achar esses espaços. E até mencionei, o Inter pode vir para o segundo tempo fazendo uma saída de bola diferente. Foi lá e fez isso. O Inter tem o lado esquerdo todo amarelado, tem ali o Carboneiro com cartão amarelo. O Roger foi lá e chamou o Vitinho e colocou sangue novo no jogo. O Rohel teve também um lance em que ele sofreu, que ele cometeu uma falta e tomou cartão amarelo. Roger, de uma maneira muito inteligente, entendeu o contexto do jogo. Não era qualquer jogo em que o zagueiro do Inter ele ia conseguir ficar com cartão amarelo e lidar com isso. Não, o Rohel estava sendo muito visado no jogo contra um time que é muito físico, que busca muito esses embates individuais. Então o Roger, de uma maneira muito inteligente, chamou o Cleiton Sampaio. O Roger foi entendendo e lendo muito bem o jogo. E o Inter soube resistir aos momentos que teve mais dificuldade. Então passou por tudo isso, um pouco de tudo, que construiu essa vitória importantíssima do Inter para o grupo na Libertadores. E como você falou, é uma vitória gigante, porque é uma vitória com cara de superar dificuldades diante do adversário que se mostrou muito forte. Olha, podem acreditar, eu disse assim, eu não sei se o Bahia ganha desse time lá, porque o Bahia é um bom time, tá muito bem treinado, mas é um time leve e vai enfrentar um time muito forte fisicamente, esse time do Atlético Nacional, que tomou um E não sacode. É como se eles não conseguissem trocar passes, né, Ribeiro? Eles são fortes, eles conseguem ter alguma articulação, uma bola mais vertical. Pra mim, é o adversário um dos mais difíceis que o Inter enfrentou esse ano, tá? Não tenha dúvida. Eu fico na dúvida ali com o primeiro jogo lá com o Flamengo, mas um dos mais difíceis que o Inter enfrentou esse ano. E quer dizer que a diferença do 3-0 não diz a diferença entre os times, tá? Para mim o 3-0 foi casual. O Inter aproveitou, teve competência para isso. Claro, teve 2 pênaltis, mas pênalti faz parte do jogo, né? E é óbvio que teve a expulsão, que para muitos é discutível, né? É um lance que eu até vou dizer, nem todo árbitro
ou nem todo VAR chama para esse Por tipo trás, de cara, cartão, por trás, meu Deus. mas é da interpretação do juiz e é da interpretação do VAR. E o Internacional soube E tem que lidar com entender isso. também como esses lances acontecem, né, Ribeiro? Por exemplo, o Inter teve 2 lances ali de pênalti, até pra mim, continuo achando que o lance do Wesley, ele é o questionável do jogo, o resto eu entendi e concordei com o árbitro, mas só é pênalti porque o Inter tá entrando na área contra um adversário difícil desses e tá em condição de finalizar com o Wesley ou com o Vitinho. Tinha ali 2 boas oportunidades dos seus atacantes entrando na área. Primeiro pelo lado direito com o Wesley e depois pelo lado esquerdo com o Vitinho. O lance do Vitinho em que ele sofre a falta do Inestrosa, que para o ataque do Inter, era um lance que ele tinha ali toda a possibilidade de espetar justamente quem avançava, caía por aquele lado esquerdo e aparecendo livre na cara do gol. Então é um Inter que criou para essas oportunidades, criou também para que sofresse esses pênaltis, para que o jogador do Atlético Nacional fosse expulso, né? Não é uma casualidade, digamos assim. O Bernabé teve dificuldades para marcar o principal jogador, que aliás foi o jogador expulso, né? Perdeu algumas bolas. É que o jogo, ele no seu. Até o jogador expulso, me parece, se não me engano, tá? O Nacional tinha quase o dobro de finalizações do Inter, Michele. E olha só, se não é o Antony. 12-6. Se não é o Antony, o Atlético tinha empatado o jogo, né? Porque aquela bola que o jogador do colombiano fica na cara do goleiro, ali também é um lance decisivo, né? Quase um gol que foi marcado pelo goleiro do Internacional. O que eu quero dizer é só para em contrapartida, aumentar... o Ospina também livrou a pele do Atlético Nacional no primeiro tempo. Sim, o jogo ele foi trocando protagonismo, né, Sim, entre as duas sim. equipes. Então Não. o Ospina também livrou a pele do Atlético Nacional. Mas eu só quero sublinhar que a vitória foi gigante contra um baita de um adversário. Isso só aumenta os elogios que a gente tem que fazer ao Internacional. E eu quero dizer que eu fiquei muito feliz em ver como o Roger pensou o jogo e as alternativas que ele fez, inclusive nas substituições, pensando no tipo de adversário que ele estava enfrentando. Quer dizer, ele soube enxergar as coisas que estavam acontecendo, fez as mudanças necessárias e, óbvio, né, tinha que contar também com a boa execução dos jogadores que estavam entrando. E isso aconteceu para a sorte do Inter e o resultado final, numa noite iluminada do seu grande jogador Alan Patrick, o Internacional faz uma vitória, repito, gigante. Feito, pessoal, tá aí, se você gostou aí da repercussão aí da Band, o Ribeiro Neto, sempre falando, né, sempre dando seus comentários. Eu gosto do Ribeiro, cara, eu gosto do jeito que ele fala, da maneira com que ele enxerga as coisas. Às vezes ele faz um papel lá, né, pra chamar atenção, mas quando ele fala sério, é bem legal. Se você curtiu também, deixa teu joinha aqui, teu like e fica atento, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder mais vídeos como esse, tá bom? Tamo junto, galera. Também achei que o Inter foi... O Inter merece todos os elogios, porque o adversário era muito forte, me surpreendeu. Eu achei que seria um jogo difícil, mas não achei que o adversário viria com tanta tranquilidade. Ele jogou com tranquilidade no Beira-Rio. Olha, atacou o Internacional. Eu ainda acho, ainda vendo o jogo, tu vê que o Inter tem mais qualidade. Agora, a força... É um time bem treinado, tem força, tem velocidade. É um time que vai incomodar, cara. Vai incomodar ainda. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!